Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou recebendo aqui Narciso Oliveira, 54 anos, um fenômeno do surf da década de 80 e 90, meu irmão em Cristo Jesus, Caiçara. Vamos falar, o tema hoje aqui vai ser sobre o surf, porque Ubatuba é a capital do surf. Narciso, obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aí. Vamos relatar um pouquinho da minha história aí nesse tempo que nós temos aqui. E agradeço pela oportunidade. Isso é muito bom. Gente, lembrando que esse podcast faz parte do grupo global e da 2W Mídia Produção Audiovisual. Pessoal fera, Marcelo e Daniel, vou deixar o Instagram deles. Os caras são bons demais. E o pessoal da cidade precisa conhecer o trabalho deles. Você que quer melhorar a sua marca aí profissional, comércio, de uma forma geral, vou deixar aí o Instagram depois, até para você mesmo, Narciso, para poder desenvolver seu trabalho lá. Com certeza. Legal. Narciso, Caiçara de Ubatuba, nasceu que ano? Eu, 1971. 71. 71. Década de 80 você já estava surfando? Já estava. E com 12 anos já estava competindo, né? Já estava surfando. Minha primeira prancha eu comprei trabalhando de jardineiro lá na Praia da Enseada, no Rancho do Sossego, que existe até hoje. Minha mãe trabalhou por 34 anos lá. Legal. E trabalhando lá eu comprei minha primeira prancha, que chamava Aqua. Quem estiver escutando essa entrevista vai lembrar da Aqua, foi uma das primeiras pranchas do nosso litoral aqui. E eu comprei como se fosse R$50, mas os meninos eram donos de supermercado que tinha em São Paulo, era como se fosse R$50, eu trabalhando ali, eu tinha pago 10, como se fosse R$10, no final de semana seguinte eu dei 20, aí faltava ainda mais R$20 para terminar de pagar a prancha, eles falaram assim, não, você não precisa pagar mais. Ali, cara, eu percebi que eles gostavam de mim e eu tinha talento para o esporte. E continuei, aí comecei a competir, comecei a surfar. E é como você falou, com 12 anos eu já estava ali, já estava no meio do pessoal. Já estava no meio do pessoal. pessoal. E quem, na verdade, Narciso, foi assim, o grande incentivador, porque todo mundo tem, assim como o pessoal hoje do futebol, tem aí, muito embora nós perdemos a Copa aí, mas tem a galera que gosta do Neymar, do Vini Júnior, do Mbappé, do Messi. Quem foi, assim, que te incentivou, surfista da época que era, assim, a sua inspiração? Cara, a minha inspiração veio dos meus irmãos. Seus irmãos? Já eram surfistas? Eles eram surfistas, mas naquela época é muito difícil, né? Claro. É muito marginalizado e tal. Mas o meu irmão mais velho, que hoje já é falecido e tal, ele já surfava. Aí veio o meu irmão Renato, que já surfava. E eu assim, quando eu comprei essa prancha que eu estava falando para você no começo, eu comecei a dar minhas primeiras remadas, ficar em pé, e eles me colocaram, me inscreveram no campeonato. Legal eu ter lembrado dessa parte. Foi um campeonato que chamava do... Nossa, agora eu esqueci o nome do campeonato, mas foi em 80, na Praia Grande, o mar estava enorme. Eu não tinha bermuda, existia essas bermudas de surf hoje em dia. Aí eu era garoto, pobre. Claro. Qual foi a minha bermuda? Eu tive que cortar uma calça jeans e surfar só com a bermuda jeans. E lá na Praia Grande, aí era a bateria de 6, isso em 82, 83... Já quase 84, na verdade. Você era moleque, criança? Garoto, 12, 13 anos de idade, muito, muito pequeno. E era uma bateria de 6 e eu fiquei em quinto. Eu ganhei só de um, que hoje é nosso grande amigo. É o Cebola Jardim, que ele é bombeiro, muito conhecido aqui na cidade. Tem uma filha que é profissional de surf, que é a Carol Jardim. Muitos vão escutar, vão saber quem é. Carol Jardim, surfista profissional. Tem um patrocínio muito bom. É professora de surf também. Então, dali, depois de alguns meses, teve esse campeonato no Perequiaçu. E lá eu fiquei em segundo, perdendo só para o Rixinha. E ali, meu amigo, eu percebi que... Que era o que você queria. Que era o que eu queria. Mas o meu incentivador, quem me colocou ali, falou, vai. E é uma coisa até engraçada, porque como eu trabalhava, graças a Deus, desde pequeno já responsável, eu falei para eles, o Marcelo e o Renato me inscreveram, que é o meu irmão. Certo. Me inscreveram no campeonato, eu falei, não posso ir. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que cuidar do jardim. Eles já tinham falado com a minha patroa e ela tinha me liberado no final de semana para poder competir, cara. Então, assim, o Marcelo e o meu irmão Renato foram os dois que me incentivaram, colocaram na competição e dali foi. Você começou ali correndo os campeonatos, vamos dizer assim, não sei se a palavra correta é correndo os campeonatos,
Mas quando você chegou num patamar ali de correr a etapa paulista, que eu sei um pouco da sua história, mas o pessoal vai querer saber mais, quando foi? Aí já era jovem já? Aí já de 84 eu comecei a me dar bem aqui, já vi que já tinha... Quando você fala, começou a se dar bem aqui, correndo na Praia Grande, Tamambuca. Isso, aí esse de abril de 84... que eu Mas fiquei... não tinha patrocínio, Narciso? Não tinha. Aí que eu vou falar, abril de 84, quando eu fiquei em segundo, foi engraçado, uma história que eu preciso contar isso, que é muito engraçado, porque a praia do Perequiaçu, ela tem uma faixa de areia muito grande, né? Muito larga. Certo. E eu tinha vergonha da minha prancha, porque a minha prancha era muito velha, já estava muito velha. Então ela entrava água nas bordas assim e ficava água. Quando eu colocava em pé no ônibus, ela encharcava o ônibus de água assim. A gente amarrava um saco plástico e colocava no lençol porque não tinha dinheiro para comprar uma capa de prancha, né? Sim. E aí quando eu fui passando as baterias, eu deixava a prancha lá embaixo. Todo mundo passava com a prancha e deixava lá em cima. E eu, com vergonha, eu tirava o leste da prancha e deixava lá na beirinha d'água. A gente com a caiçara costuma falar que é lagamar, né? Certo. Os mais velhos vão entender que é lagamar. Deixava lá. Só que aí, Rogério, eu fui passando as baterias e fui vendo que eu tinha habilidade para aquilo. E aí foi passando, foi assim mesmo, cara. Eu fui deixando no meio, fui deixando... Cara, quando eu comecei a chegar, que eu cheguei nas fases mais finais, eu já passava no meio do pessoal como aquele garotinho já metido mesmo. Pô, os garotos com prancha nova e eu com essa prancha velha. Cara, aí dali foi... Acabando aquele campeonato que eu fiquei em segundo, eu ganhei... Foi o meu primeiro patrocínio, que foi o Irênio. O Irênio, ele fabricava a prancha aqui perto da rodoviária aqui que vai para Taubaté, ele fabricava a prancha Foi ali. o seu primeiro patrocinador? Foi o meu primeiro patrocinador de prancha. Ele shapeou a prancha e quem laminou a prancha foi o Larrea. Larrea trabalhou muitos anos na Espanha, fazendo a Pucas. Pucas é uma das melhores pranchas do mundo. Então, dali começou. Aí vieram os outros patrocínios. Chegou aí a surfar fora do Brasil? Surfei no Mundial na França, né? Que a seletiva, eu fui vice-campeão brasileiro, conquistando a vaga, os 4 primeiros conquistavam a vaga para ir no Mundial na França. Isso já década de 90, não? Isso já 92. 92. Isso já bem, vai ver França 92. E onde mais? E Peru, fui bastante vezes Peru também. Vários do Peru. É, mas aí Peru. você já tinha um patrocínio ou não? A mesma não, dificuldade? Aí já estava, graças a Deus, já estava no patamar, já tinha corrido, já tinha sido campeão paulista, já tinha sido vice-campeão paulista em 89. Certo. Fui campeão nacional, que nós chamava-se brasileiro nacional, não deixa de ser um brasileiro, eu fui campeão, né, brasileiro nacional. Em 89, ganhando a passagem para poder viajar e fazer só foto. Você é da geração, Narciso, do Tadeu Pereira, do Isaías ou não? Não, o Isaías veio depois. Eu competi muitos anos com o Tadeu Pereira. O Tadeu tem acho que tem uns 2 anos a mais que eu. Mas peguei toda essa pessoa. Competi com o Ricardinho, né, que é pai do pai do Filipinho. No ano que eu fui campeão paulista profissional em 1995, o Ricardinho foi campeão brasileiro e o Pedro Miller foi campeão carioca. Nós temos aí uma página que saiu na Fluir de cada campeão do estado e o Ricardinho campeão brasileiro. Legal. Narciso, você acha que com esse potencial todo que você tinha do surf aí, se fosse hoje, se você estivesse na geração de hoje, Filipinho, Medina, Wesley, fala você que entende mais outros nomes aí, você estaria no mesmo nível desse pessoal? Sem falsa modéstia, vamos ser assim bem direto. Com potencial surf que todo mundo fala muito de você, entendeu? Fala muito, inclusive, fala bem, inclusive no último post de ontem, né? Teve até o Isaías, teve pessoas falando que, cara, o Edgar Bischoff também, que muita já é de uma geração mais Edgar é nosso irmão em Cristo Jesus. Isso, exatamente. Surfa muito também. Surfa muito também. É onda grande, ele é muito bom, mas é um garoto muito bom. E ele mesmo, nos posts, ele também falou que eu, assim, não era uma pessoa que você olhar no free surf, que nem hoje, os caras dão aéreo, aquelas coisas todas, mas assim, dentro da bateria tática... Você tinha uma constância. Tinha uma constância. Hoje os meninos são passados para eles o seguinte, a bateria, tudo bem, é na água, mas ela começa a ser vencida na areia, na prancheta, é onde você vai, sua tática, o que você vai fazer? Não deu tática 1, vai para tática 2. Então, essas pessoas que colocaram no post ontem, ele até falou, Narciso era um rapaz difícil de ganhar, muito competidor. Eu não tinha muitas notas 10, mas sempre 7,5, 8 eu estava ali. Então eu conseguia equilibrar, então era difícil. Claro, é bem difícil falar, né, que você falou na modéstia de Filipinho, do Ítalo, do Medina, do Wesley. São surf totalmente diferentes da nossa época, né? Pranchas diferentes, manobras diferentes. Antigamente a gente assim... Quanto mais você ia na praia, quanto mais longa a sua onda, mais nota você ganhava. Hoje não, hoje com uma manobra você já pode ganhar 10. Então é complicado equilibrar isso aí. Mas acho que na minha época, graças a Deus, eu dei bastante trabalho para o pessoal. Bastante trabalho. Bastante trabalho.
Isso aí, surfava a nível lá em cima mesmo. A nível lá em cima. Tanto que no Mundial, por muito pouco, a gente não chega aí. No Mundial foi em que país? No Mundial foi na França. Foi na França. Foi na França. Se não tivesse entrado uma tormenta lá, entrou um furacão, tanto que o campeonato parou. Eu e o Edinho, nós chegamos até a grande final. São dois campeonatos paralelos, né? Aquele que não perde e aquele que perde, que é a repescagem. Eu e o Edinho, nós fomos até a grande final do campeonato sem perder nenhuma bateria. Depois você perde aqui, cai para uma outra, dessa outra você faz uma grande final. Nós perdemos nas duas. Ele ficou em quinto e eu fiquei em sexto. Mas assim, eu enchi os olhos. O português lá, que era o Nuno, que ele era o locutor, ele mesmo me deu uma apostila de todas as baterias, que eu competi, todo o campeonato todo. Eu tenho tudo isso guardado, tudo bem documentado. Legal. Então assim, as pessoas falaram assim, cara, se você tiver o patrocínio e for correr o campeonato mundial, você vai tanto que todos aqueles que competiram comigo naquela época, todos entraram no CT, que é a elite do nosso mundial. Mas eu não tive o patrocínio, então eu fiquei mais no Brasil, dando ainda trabalho pro pessoal, mas minha carreira ficou só no Brasil mesmo. Você surfou até que ano, assim, nesse nível, a nível mesmo de campeonato? Até o ano 2000, porque eu tenho 3 cirurgias de tímpano perfurado nesse ouvido esquerdo. Mas por conta do surf? Por conta do surf, de não tratar direito, criança, né, otite, aí cuida um pouco, depois volta para a água e tal. E quando eu descobri mesmo, eu já estava com um problema muito sério. Eu competi, ainda bem que eu lembrei, que é uma coisa que eu não gostaria de ter esquecido. Quando eu fui para a França, nós fizemos uma seletiva lá no Rio de Janeiro. Nós ficamos 30 dias fazendo o treinamento lá e o pessoal trouxe o pessoal da África do Sul para competir com a gente. E eu ganhei a etapa dessa aí. A África do Sul foi na Barra da Tijuca, bem no meio da Barra da Tijuca. Ficou 30 dias no Rio de Janeiro. 30 dias lá treinando, a gente foi subir a montanha, treinando tudo. Inclusive, quando eu ganhei o campeonato, eu estava com uma dor de... Cara, você não acredita, dor terrível, entendeu? Já estava, só que eu não sabia, eu achava que era uma otite, um problema tal. Quando eu descobri realmente, eu já estava com o tímpano perfurado. E aí eu passei por 3 cirurgias, eu passei pela primeira, fiquei 7 meses sem entrar na água. Os meus patrocínios continuaram, eu voltei a competir, voltar bem. Depois de 2 anos eu fiz uma outra cirurgia, também continuou com os patrocínios, mas aí a terceira cirurgia... Não deu mais. Aí não deu mais. Aí você teve que seguir com a vida profissionalmente para uma outra carreira? Na verdade eu cessei ali, porque o dinheiro que eu tinha ganho, já que eu estava comigo, é muito caro você gastar passagem aérea, estadia. A gente faz muita amizade, muitas vezes estadia não precisava pagar, porque as pessoas acolhiam a gente. Sim. Mas passagem aérea é muito cara, né? E, então foi indo, minha mãe colocando dinheiro a gasolina no meu carro para eu poder viajar, treinar. Então eu estava achando que estava pesando muito na família. E eu, no finalzinho de ano 2000, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo, no Correio. Né? Uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. O Paulo Roberto, que é um amigo nosso. Surfou a vida inteira, profissionalmente, e aí... Mas eu estava numa situação que eu falo, poxa, cara, eu vou ver a minha família assim, eu preciso ajudar em casa, o que eu vou fazer? Pintou a oportunidade de morar em São Paulo, eu falei, cara, e agora? Aí esse meu amigo Paulo Roberto, que é o Paulão, que muita gente conhece, ele está sempre na Praia Grande, gosta de remar na canoa havaiana. Ele me convidou para morar em São Paulo, ele me falou isso numa quinta-feira. Claro, foi um choque para mim, mas, cara, não dá para você falar assim, pô, vou largar a praia para ir para lá. Claro. Mas no domingo, cedo, eu arrumei minha mala e falei para minha mãe, mãe, eu vou tentar minha vida em São Paulo. Ela falou, você tem certeza, filho? Eu falei, mãe, se não der certo, eu pego o ônibus e volto. Mas eu vou. E graças a Deus, Rogério, graças a Deus. Morou lá quantos anos? Morei 7 anos lá, fiz grandes amizades, pessoas maravilhosas que eu tenho no coração até hoje. Os meus patrões são os meus amigos, me ajudaram a comprar minha casa. Hoje, se eu tenho uma casa, graças a Deus, grande, foi eles que me ajudaram a comprar, consegui pagar a casa, tudo, eles me ajudaram demais. O Fábio, o Roberto e a Simone são pessoas que eu levo no meu coração para o resto da vida. Sempre que eu estou em São Paulo, eu vou lá visitá-los, eles têm a agência dos Correios até hoje. Então, assim, foi uma mudança de vida, mas foi muito bom. Eu agradeço a Deus pela mudança de vida, foi muito bom eu ter ido para lá. Você acha que esse momento foi o momento mais difícil de você ter que largar aquilo que você, desde criança, gostava muito e amava para ir para São Paulo? Foi o momento mais difícil da sua vida ou não? Com certeza, foi o mais difícil, né, cara? Porque eu já estava vendo que aquilo estava difícil para eu poder viver daquilo, ajudar em casa, né? Então eu falei, cara, vou ter que sair daqui, cara, para ir para São Paulo. Não vai ser para São Paulo, como é aquela coisa? Já conhecia São Paulo, sim, São Paulo sim. Muitas vezes. Meus patrocínios sempre foram de São Paulo, né? Eu fiquei 4 anos na HD. Eu fui o terceiro atleta patrocinado pela HD, né? Que é Hawaiian Dreams, né? Sim.
Hoje uma já marca mudou. Uma marca super famosa. Super famosa. Uma marca, inclusive, na década de 90. Antigamente... Eu tenho 44 anos, não sou do surf, mas eu lembro que quando eu era adolescente, a vontade era usar a marca HD, da HD. Então, 4 anos pela HD, eu fiquei 4 anos ou 5 anos na Stanley. Agradeço muito o Zecão me deu um apoio muito grande. Eu morava na Enseada, o Zecão, a mãe dele tem casa aqui na rua do Palace Hotel. Eu vinha todo dia de ônibus, descia ali, ele me levava todo dia para Itamambuca. O Zecão também eu agradeço muito de coração. É um rapaz até hoje, os filhos dele competem, são muito bons os meninos. Legal. Foi um cara também que me impulsionou muito, me ajudou muito. Não posso esquecer dessas pessoas, além dos meus irmãos, claro. E, pô, conheci o Thail, né, cara? O Thail nos deixou há pouco tempo, né, cara? Teve aquele acidente lá em Paúba e tal. Mas, pô, fiz uma amizade muito grande. Meu irmão também foi lá comigo. Ele deixava a gente ficar no apartamento dele. Cara, eu fiz umas amizades, Rogério, que eu tenho até hoje. Isso é muito bom. É a melhor coisa. É que eu falo para alguns amigos. Cara, título passa, troféu ele quebra, fica esquecido, fica empoeirado, mas as amizades que você faz. Consolidando. Isso aí. Cara, e ontem que o post que o Everton fez, né, que é da Effect Coach, ele fez, cara, e as pessoas que estão curtindo, pô, querendo ser amigo de volta. Eu falei para você um pouco antes da entrevista, repercussão. Fala, cara, minha esposa ficou muito amarradona. Falou, poxa, que legal, pessoal. Cara, isso, cara, não tem. Porque muitas vezes você ganhou o título, mas... E o mais legal, na humildade, é ver que realmente as pessoas gostam de você, né, cara? Que você é um cara humilde, que você tá no surf ainda, continua surfando. Tô voltando uma lesão. Amanhã eu vou voltar a surfar depois de 3 meses e quase 20 dias. Olha aí. Eu quase rompi o tendão da minha coxa, posterior da coxa. O médico falou que por muito pouco eu não tinha rompido o meu tendão. Ia ter que fazer uma cirurgia e ficar 3 meses de cadeira de roda. Nossa. E nós, como cristãos, nós sabemos, né? Eu falei para algumas pessoas, as pessoas ficam assim, eu dei graças a Deus. Aí as pessoas falam, graças a Deus? Mas você tá aí meses sem pegar onda? Eu falei, graças a Deus. Porque eu poderia ter rompido o meu tendão e ter que fazer a cirurgia e ficar 3 meses de cadeira de roda. Então, olha aí, em tudo dá graça. É isso aí. E amanhã, com a graça de Deus, eu vou dar minha primeira remada, o médico me liberou, mas vou ficar lá uma meia hora, 40 minutos. Tranquilo. Então, cara, eu sou grato por tudo, cara. Narciso, do pessoal da nova geração, quem que você vê hoje aí, fora o Filipinho, que já é um destaque a nível mundial, quem de Ubatuba você acha assim que tá vindo numa pegada legal do surf, que você, um nome que você fala assim, eu acho que esse cara tá se destacando aí, do pessoal que você conhece? Eu acho que nós temos o Wesley, né, cara? O primeiro aí, o Wesley já tá próximo ali, né? Já se deu bem na primeira etapa, ele ficou em segundo. Essa agora ele perdeu um pouco antes, agora que teve na... O Wesley que você fala é o Wesley Dantas. Wesley Dantas. Ah, tá. Porque tem o Wesley Leite também, né? Mas que é o da vermelha, né? Já é um pouquinho, né? Eu tô falando assim, é o mesmo nível. Sim. Mas agora da nova geração, cara, nós temos uma garotada muito boa. Para eles agora... passar daquele sarrafo vai só depender deles. Mas tem, cara, o Mufor, tem o Kalene Rubles, tem os filhos do Zecão, tem os dois que são muito bons, né, cara? Sim. Poxa, tem umas meninas que estão vindo aí também, cara, Marielle, tem umas meninas... É difícil falar um nome, mas, cara, nós estamos bem munidos de surfistas aí, cara. O que a escolinha tem feito, né, cara? E também tem muito, que nem o Everton, né, que tem a Effect Coach, né, cara? Sim. Ele tem feito um trabalho sensacional, né, cara? O Thales também, que também tá ajudando muito nisso aí. Tem diversas pessoas por trás aí que também merecem, né, aplausos aí, que realmente estão fazendo. Bem provável nós teremos daqui a alguns anos vários fenômenos do surf em Ubatuba, assim, a nível igual hoje o Filipinho está aí despontado a nível mundial. Exatamente, nós teremos. Só vai depender deles. Que surf eles têm, mas eles vão ter que se abdicar de muita coisa. A gente já ouviu falar muito do Filipinho, a gente já ouviu falar muito o Gabriel Medina falar, cara, que se abdicar de muita coisa, para você chegar lá. No nível... Festa, aniversário. Festa, sim, que eu falo assim, não é balada, não é isso que eu quero dizer. É festa de aniversário de mãe, de pai, o seu próprio aniversário, seja final de ano, essas coisas, cara. Você tem que largar isso e correr atrás. E uma coisa muito importante que eles estão fazendo que na nossa época não se fazia, né? É preparar o corpo antes de entrar na água, né? Sim. A estrutura que tem hoje, Narciso, não é? Por que o Kelly Slater durou tanto? Porque o Kelly Slater tem a minha idade, a minha idade. Olha aí. O cara durou 54 anos. 54. Por que ele durou tanto? Porque ele já vem preparando o corpo e a mente há muitos anos. Psicológico, sim.
Por exemplo, na minha época, você achava que quanto mais tempo você ficasse na água, melhor preparado você estava. A gente não se alimenta, a gente não toma água, está desidratando, está usando do músculo porque você ficou muito tempo se desgastando. Então, essa garotada, eles têm tudo na mão. A tecnologia que tem hoje. Tudo. Então, assim, eu até falei no dia que eu lá com o Everton, eu falei, garotada, aproveitem tudo isso que vocês estão tendo. Porque nós não tivemos, mas vocês têm. Eu não vou ficar de mimimi aqui, na minha época. Não. Muito legal. Eu fiz parte, o Zecão fez parte, o Tadeu Pereira fez parte e outros atletas fizeram parte disso tudo. O que vocês estão aqui, aproveitem. Aproveitem. Estudem também, porque se vocês não conseguirem ser atleta profissional de nível altíssimo, pelo menos vocês vão ter uma carreira. Sim. Porque a carreira de surfista, né, Rogério, ela é curta, né, cara? É curta. E pode acontecer o que você falou agora há pouco. Hoje você não está vivendo diretamente do surf. Mas se tivesse acontecido nessa época essa questão sua que poderia ter acontecido da noite para o dia, você pode sofrer uma lesão. Mas eu fiquei afastado. É isso aí, por conta devido ao surf. É isso aí, então. Entendeu? Então, então, se você não tem um segundo plano, porque, cara, estudar não é nem segundo plano, ele é um plano de vida. Ele tem que ter. Primordial, não é o segundo plano, ele tem que ter. Primordial. Porque se não deu certo ali, você pode ser um bom professor, um professor de surf. O que você está falando aí, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que você conhece de Ubatuba, que é profissional, mas não na área do surf, que é o Felipe Azevedo. Felipe é meu irmão em Cristo Jesus, meu amigo, e também sempre falo com ele. Ele falou isso aí, que você está falando, lá no Bela Vista, uma palestra para a criançada lá na escolinha de futebol. Exatamente o que você está falando. Eu tive amigos que saíram do futebol e que não se prepararam. Tem que se preparar, porque tem o depois da carreira. Né? Ou pode acontecer uma lesão e aí o que acontece? Poxa, não, eu sou um professor de educação física, eu sou um comerciante, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um caminho aí. Tem que se preparar. Tem que ter um caminho, senão acaba... É isso aí. Narciso, o que você trouxe para nós aí que você quer mostrar? Cara, uma das coisas que eu deixei aqui, que gostaria de falar muito, cara, foi esse projeto que nós fizemos um pouco antes aí da pandemia, foi um pouquinho antes, o projeto Extremo Norte, né, cara? Extremo Norte? Extremo Norte, porque a gente mora aqui, né? Eu moro no Periquimirim, sou nascido e criado na Enseada, mas por que Extremo Norte? Porque nós fizemos esse projeto lá na Praia da Fazenda. E lá não tinha nada, tem escola particular. Certo. Muita gente vai dar lá, muita gente vem do Rio de Janeiro dar aula lá. E eu quis pegar aquela garotada, cara, lá da... Fazenda Caixa, não? Não, que vem lá daquela outra praia, do lado ali da Praia da Fazenda, eu esqueci o nome agora. Nossa, fugiu o nome. E eu trouxe essa garotada de lá e era muito legal, porque essa garotada que vinha de lá, Pissinguaba. Eles vinham de barco, Rogério. De barco? Eles vieram de barco, paravam na praia. Aí tem eu, o Márcio, que é o Márcio Fachado, que é irmão em Cristo também, o Marcinho. Sim, Marcinho. E o Rodrigo. O Rodrigo é um amigo nosso também. E ele trabalhou, eu trouxe eles para trabalhar comigo, cara, e foi tremendo, cara, porque nós ficamos lá com uma garotada lá, mais de 25 crianças lá, porque lá é um bairro bem afastado. Hoje em dia a gente sabe que tem muito droga, tá muito difícil em todo quanto é canto. Tá tomando conta, infelizmente. Tá demais. E foi um projeto que teve no meu coração de eu fazer isso de graça. A gente não cobrava nada, a gente saía... Mas começou quando esse projeto? Esse começou em 2018, ela durou até a pandemia. Na pandemia, depois da pandemia, uns foram para lá, uns foram para cá, e a gente já tentou retomar, mas aí vem 5, vem 6, vem 4, vem 3... Aí, como a gente não tinha um gasto de combustível, da minha casa até lá é 106 quilômetros. E de volta, tudo, tem mais os 2 amigos, a gente tem que levar alimentação e tal. E aí a gente foi diminuindo, enfim, a gente acabou parando. Mas também fiz grande amizade, colocamos pessoas no caminho certo. Tem pessoas trabalhando no centro da cidade, tem pessoas trabalhando aqui, tem uma garotada boa. Então foi bem interessante. Umas outras coisas que eu tinha aqui é só para lembrar. Dessa questão que você está falando aí, que tinha um projeto que é o Extremo Norte, você acha que falta em Ubatuba mais incentivo dentro do surf também? Muito embora tenha escolinhas de surf, tem da prefeitura, tem algumas particulares. E você também tem um trabalho também de escolinha de surf, mas é um trabalho seu particular, que de certa forma você também está induzindo as crianças nesse caminho maravilhoso aí. Sim, e continuo com aquela mesma situação, com aquela mesma vontade do Extremo Norte que nós fazíamos lá, é de continuar esse trabalho gratuito. Já teve outras pessoas querendo chegar, alguns políticos querendo ajudar e tal, mas eu ainda estou pensando bem para não misturar com política e tal, né? Ajuda é sempre legal, mas não podemos misturar muita coisa, não gostaria muito, então tá um pouquinho engavetado, mas ainda está no coração. E o que eu tenho no coração é de passar para essa criançada o que eu aprendi.
E o mais legal, eu não quero chegar numa criança que quando ela começar a chegar num nível de competição, eu já não quero mais cuidar dela. Eu vou encaminhar essa pessoa, essa criança, né, esse adolescente, para quem eu sei que vai capacitar, que vai treinar, que vai falar como ela tem que treinar. Eu quero ensinar desde o primeiro passo. Cara, isso é uma alegria para mim. Desde o primeiro passo, aquele que nunca subiu numa prancha, Rogério, isso não tem coisa mais gratificante, cara. Esse projeto que nós fizemos lá, aquela garotada lá da Piscinguaba, lá que vira uma prancha ou outra, não sei o que, e de repente você coloca em pé. A garotada, cara, isso é muito gratificante. Então eu acho que assim, tem várias praias aqui em Ubatuba que está tendo essa ajuda da prefeitura, né? Agora inaugurou alguns anos atrás lá na Maranduba, né? A escolinha novamente lá. Mas temos muitas praias ainda que estão distantes, que eu acho que se fizer... Dá para chegar. Dá para chegar. Pô, esse trabalho que nós fizemos de graça lá, levei tudo, levei prancha, consegui prancha, amigos que me deram prancha, tudo, pessoas que eu nem conhecia, me deram as pranchas. Então você vê 25 pessoas, cara, 25 crianças, cara. De 5 a 12, 15 anos tinha criança lá, sabe, querendo fazer alguma coisa e lá não tem nada, não tem a estrutura é muito... é muito pequena, é muito distante. E não dá para chegar lá? Dá para chegar. Dá para chegar, mas investimento, precisa de investimento? Cara, hoje em dia tudo precisa de investimento. Mas quando você faz de coração, Rogério, você nem pensa. Eu fiz 2 anos lá e não foi só gasolina, porque tem pneu, tem o óleo do carro, tem tudo que você usa do carro, mas a alegria era imensa de fazer lá. Imensa. E continuo com essa... Mas ver o brilho nos olhos das crianças, lá deve ser assim algo... Não tem preço. Não tem preço. É por isso que eu ainda continuo. Eu dou aula, sou professor também, né? Eu dou aula de a sua formação acadêmica? Não, eu não fiz faculdade. Não fiz faculdade. Não, mas por eu ter feito surf profissional há muitos anos, eu consegui juntar fotos do campeonato, consegui alguns certificados, fiz curso. Eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias lá na faculdade Gama Filho, fazendo curso lá. E eu tenho o CREF provisionado, que chama. Eu só posso dar aula de surf, eu sou professor de surf, eu não posso dar aula de outro esporte. Então não consegui fazer a faculdade. Mas hoje você está com a escolinha onde? Parada, mas seria na Enseada. Seria na Enseada. E parece que não, mas é igual o Perequiaçu, sempre tem uma valinha. E para criança, para aquele iniciante, sempre tem uma brincar ali que dá para ensinar. Porque lá você tem, inclusive, a parte sua profissional, que você trabalha na praia, não é isso? Trabalho na praia. Trabalha na praia. Trabalho ali. Aí, geralmente, eu trabalho na rua do Hotel Village, que é mais no meio da praia, e geralmente dá para fazer aula com a criançada mais no cantinho, no canto direito, lá onde foi onde eu aprendi a surfar. E vi Zecão surfar lá, vi Tadeu Pereira surfar lá, o Tuca surfar lá, o Datinho, que é irmão deles, que faleceu no Havaí há muitos e muitos anos atrás. Então, assim, a Enseada, ela começou tudo na minha vida. E muitas pessoas conhecem lá. É raro da onda lá, mas nas ressacas a gente está lá. Narciso, tem algum lugar que você não conseguiu correr o campeonato, que ficou assim aquela vontade de você ir e não conseguiu? Ou porque faltou estrutura mesmo, ou porque tem algum lugar que você fala, pô, isso aqui eu fiquei um tempo magoado, o coração ficou... Não, cara, acho que não. Quando eu parei, eu já estava bem com a cabeça bem tranquila, que não ia ter muita condição. O que eu fiquei muito chateado, assim, que eu acho que todo atleta, é não conseguir entrar na elite, né? Porque a gente sonha na elite. Quem eram os caras da elite da sua época, no Brasil? Poxa, cara, foi o Guilherme Edi, né? Eu competi junto com o Padarates, o Fábio Gouveia, era um pouquinho, já moraram nos Estados Unidos, moraram lá, eles conseguiram... Fábio Gouveia não é de Ubatuba. Não, Fábio Gouveia não. Não é de Ubatuba. Mas hoje ele mora inclusive estou com uma prancha dele muito boa, né? Fiz uma pranchinha dele, tá muito boa. Ah, é? A prancha tá demais. Então, assim, cara, tem o Tinguinha Lima, os caras estavam... Tem diversos atletas na época. O Peterson Rosa, que foi um bom atleta, né? Tem... Cara, agora não estou lembrando muito assim. Vários surfistas a nível... Vários surfistas que conseguiram chegar, porque tinha um patrocínio, tinha um apoio, né? Sim. Então, esses caras que eu estava batendo de frente ali, eles conseguiram. O Tadeu furou a bolha, também conseguiu entrar também, né, cara? O Tadeu chegou também a ser patrocinado. Eu lembro que o Tadeu saiu. Depois pela HD saiu também. Revistas, inclusive, tudo e tal. Então, sempre. Eu também, graças a Deus, também sempre tive uma boa amizade com o pessoal da imprensa, então estava sempre ali também. Mas... Então, assim, não tem... Eu acho que eu gostaria de ter competido um pouco em Portugal. Acho que Portugal é um país... Você não chegou aí? Não, Portugal não foi. Algumas etapas do Mundial lá. Então, assim... Mas não tenho nenhuma frustração. Acho que a minha cabeça estava bem tranquila quando eu vi que não tinha como. Essa última cirurgia aqui que eu fiquei 8 meses sem entrar na água. Então,
já me deixou assim, já fui trabalhando e tal, mas a gente fica meio assustado porque não tem informação, né? Aí você fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida, tal. Aí você fica um pouquinho mais assustado quanto a isso. E quando apareceu a oportunidade de morar em São Paulo... Você foi. Muito louco, né? Mas, caramba, o cara nascido e criado aqui, Caiçara. Imagina. Acordava, quando tinha 8, 9 anos de idade, eu acordava 3h30 da manhã a pescar com meu pai. Sim. Ensinava o pessoal de fora a pescar. Sim. Naquela época podia puxar picaré, né? Claro. Hoje é proibido, não pode mais e tal. Não tinha, talvez, a ciência que tem hoje nesse sentido, né? Era algo mais, não tinha a informação que tem. E era mais artesanal, nós pescávamos aquilo para se alimentar e para vender o peixinho. Hoje o negócio tá mais difícil. Mas eu não tenho frustração nenhuma, graças a Deus. Eu acho que pelo projeto, por ajudar as crianças, por estar ainda no meio. Fiquei muito tempo na Alça, também trabalhei como juiz, né? Juiz de surf por muitos anos. Fui técnico também da equipe Dunkelvolk. É uma marca peruana que um amigo nosso, Gilberto Spy, trouxe para cá para o Ubatuba. Spy, conheço. Conhece, né? Conheço. Ele trouxe para cá. Gilberto Toninhas. Isso. Eu fiquei como técnico da garotada. Fui técnico muitos anos, hoje até do Thales Araújo, né? Thales Araújo, um bom surfista profissional. E hoje, esse último evento que teve agora o brasileiro em Tamambuca, o Thales estava como comentarista pela webcast, né? Estava bem legal, bem interessante. Sim. Então, assim, fiz parte e ajudei alguma dessas garotadas que estão aí hoje despontando. Narciso, qual é o grande conselho que você deixa para a nova geração, considerando toda essa experiência que você tem de vida, do surf, para a nova geração, do menino hoje que tem 12 anos, que sonha em ser você, que foi um grande surfista, que muita gente não conhecia a sua história, vai passar a conhecer agora, porque é aquilo que você falou no começo aqui, no começo. Porque talvez não seja muito da mídia, você vem de uma geração que não tinha a internet, que se tivesse, com certeza, qual é o grande conselho que você deixa? O cara que quer chegar, que quer surfar com qualidade, é aquilo que nós conversamos um pouquinho antes aqui, cara, se abdicar de muita coisa. E trabalhar o corpo, trabalhar a mente, não deixar de estudar, procura uma outra formação ali paralela com o surf, porque nós temos muitos talentos, mas aquilo que eu falei, para atravessar o sarrafo vai depender de você, vai depender deles, né? E eu vejo, eu estou sempre na praia surfando, graças a Deus, e eu vejo aquela garotada que tem um potencial enorme. Nós temos aí, cara, uma garotada daqui a 5 anos, cara, nós temos uma garotada muito boa, que se eles trabalhar realmente o corpo, a mente, pegar firme no esporte, Rogério, nós vamos ter aí uma Brazilian Storm de novo aí se aproximando novamente. Ela tá... O Brazilian Storm está parecendo que está acalmando, né? Mas ela vai vir de novo. Então eu falo para essa garotada, como eu falei lá que eu estava com o Everton lá na Praia Grande. Falei para eles lá, falei, garotada, aproveita tudo isso que vocês estão tendo aqui, tudo isso. Vocês têm hoje coach, vocês têm imagem, vocês saem da água, o cara analisa, você fez isso de errado. Na nossa época não existia nada isso. Disso. Você tinha, tanto que eu falei no começo, a gente ficava 6 horas na água, 4 horas e achava que isso era bom. Não, você está acabando com o seu corpo, você não está totalmente desidratado, não está se alimentando. Então essa garotada ela tem que fazer isso, cara. Cuidar do corpo, da mente e, cara, se abdicar de algumas coisas. Não vai ter jeito, tem que se abdicar, porque ele já deve ter escutado, ele segue Felipe Toledo, ele segue o Gabriel Medina, ele segue outros atletas aí que pode ver no podcast, no Instagram deles. Eles estão sempre falando isso. Eu deixei de fazer um monte de coisa para hoje estar onde eles estão. Então, não ficar no auê de eu sou isso, eu sou um atleta bom, que eu já ganhei. Cara, esse já ganhou, ele tem um sarrafo para chegar. Sim. Esse sarrafo é que vai dizer. Que vai se você nivelar. Surfista bom, nós temos muito. Nivelar. Muito. Agora, para atravessar o sarrafo, você vai ter que dar um pulo mais alto. E para isso, eles vão ter que preparar o corpo e a mente. E não deixar de estudar. Não deixar de estudar porque é primordial, porque se não der certo um lado, você vai estar de um outro. Sim. Narciso, se surgir um empresário, alguém que queira te apoiar nesse projeto, que eu imagino que estava sendo um projeto maravilhoso lá no Pissinguaba ou em qualquer outra praia aqui, podemos deixar seu Instagram, seu contato, alguém que queira apoiar, porque esses bons projetos eles não podem parar. Já tive umas outras conversas, acho que sim. Não é? Deixar seu contato. Com certeza. É um projeto, não tenho dúvida, conheço você, sei o quanto você é sério, a sua índole, seu caráter, não é? A sua história é muito bonita, todo mundo que a gente conversa fala sobre a sua história. Vamos deixar então depois, qual que é o seu? Você tem um Instagram? Tem, sim.
O Instagram seu qual é? É Narciso Oliveira _ projeto. Tá, Narciso Oliveira underline. Isso, projeto. Tá. Depois vou colocar lá também o teu número de telefone. Vou pedir para os meninos também aqui da produção depois colocar. E os meninos têm um podcast deles também, que está sendo bem visto aí. São feras também. Legal. Entendeu? Eles vão compartilhar. Narciso, eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui. Muito boa conversa, muito produtiva. Acredito que nós teremos bons frutos aí para frente. Sua história é top. Legal. Garotada, os jovens, Sim. todo mundo relembrando aí, os que são da sua geração vão relembrar sobre a sua história. Aí depois eu vou compartilhar com você também lá os cortes aqui do podcast. Amém. Tá bom, meu irmão? Tá bom. Obrigado pela sua presença aqui. E nós vamos encerrar a produção. Tá bom? Agradecendo ao Grupo Global, 2W Mídia, produção de vídeo e ao meu amigo Narciso. Quer deixar uma mensagem, Narciso? Quero agradecer muito essa oportunidade de falar um pouquinho mais da minha história, que chegue a algumas outras pessoas também, que possa de repente aparecer um empresário, como você falou aí, para poder tirar aquele projetinho que está na gaveta. Na gaveta. E agradeço a todos aí que fazem parte, não só nós dois que estamos aqui, como tem os garotos por trás aqui também. A todos eles que fazem isso aí, e sucesso para vocês, sempre. Como já falaram para mim ter sucesso, eu sempre passo esse sucesso para os outros. Então tá bom. Entendeu? Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe você. Obrigado. Até mais. Obrigado, gente. Fique na paz. Um abraço.